Eu vou embora e vocês, a minha família, ficam com toda a dor da minha partida. Mas e quanto à dor que eu senti durante todos esses anos? Foram mais ou menos essas as palavras de Noelia Castilho, uma jovem de 25 anos que militou pela oportunidade de ter sua própria vida tirada, o que foi concedido pelo Estado espanhol. O tema da eutanásia vem sendo discutido nas redes em virtude desse caso, e hoje nós vamos analisá-lo, dando uma resposta consistentemente cristã ao problema. Será que a eutanásia é mesmo uma discussão tão difícil assim? Como que cristãos lidam com casos como Neolia Castilho? E onde que está a verdadeira falha do Estado? Tudo isso nós vamos discutir neste vídeo. Peço que você curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou Gabriel Enes, aqui nós falamos sobre teologia, cosmovisão cristã e muitos assuntos pertinentes. Se você não é inscrito, considere a possibilidade de se inscrever. E aqui você tem conteúdo semanal sobre todos esses assuntos. Sem mais delongas, nossa análise precisa se deter, primeiramente, numa descrição do que ocorreu, do que é o caso daqueles que não estão familiarizados. Noelia Castilho teve uma vida um tanto trágica. Com cerca de 13 anos, ela foi tirada de casa pelo Estado espanhol, que considerou seu lar inadequado para uma jovem. Então, ela foi mantida num abrigo, convivendo com outras pessoas, mais ou menos da sua idade. Lá, ela sofre um estupro coletivo por parte de 3 jovens. Ouvi algumas pessoas dizendo que esses jovens são muçulmanos, mas não consegui atestar essa fonte. Então, vou ficar apenas com um indício inicial, sem bater o martelo quanto a se foram muçulmanos ou não, mas fato é que ela foi abusada e isso mexeu profundamente com a sua alma. Noelia tentou suicídio várias vezes e em uma delas ela sobreviveu com lesão medular, o que a tornou paraplégica. Diante de tamanho acaso, ela solicitou ao governo espanhol, em 2024, a eutanásia. E a gente precisa lembrar uma coisa: a eutanásia é permitida pelo governo da Espanha. E ela militou 5 instâncias para conseguir ter a eutanásia e venceu em todas. É claro que sua família foi contra, mas no fim das contas o Estado espanhol viu na eutanásia uma forma de lidar com um inconveniente. Uma pessoa infeliz, uma pessoa que se encontrava numa situação aquém de qualquer socorro e, desesperada, não tinha outro direito a que recorrer senão a morte. Sim, meus amados irmãos, a morte se tornou um direito para o Estado humanista. E isso é extremamente consistente com o seu próprio princípio. Quando você tem um Estado que nega Deus, que nega a palavra de Deus, você tem um Estado que necessariamente nega o valor do homem como um ser que tem um valor próprio. O valor do homem, ele é real uma vez que o homem é imagem e semelhança de Deus. Se você descarta a palavra de Deus, você descarta a revelação especial de Deus, o homem se torna um ser desprezível, um ser inconveniente, a ser eliminado dadas algumas circunstâncias. É isso que Noelia Castilho foi para o Estado espanhol. Uma pessoa profundamente desequilibrada, uma pessoa inconveniente e que teve na eutanásia uma forma de livrar o Estado de um baita problema. Uma pessoa que deixa claro, deixa escancarado como o estado de bem-estar social é uma grande farsa. E o que eu preciso discutir aqui são 4 coisas. Primeiramente, qual é a falha fundamental do estado de bem-estar social? Segundo, por que o estado de bem-estar social é uma farsa e tem um papel nisso tudo? Terceiro, no que a igreja tem falhado mediante casos como o da Noelia Castilho? E por último, como o tema da eutanásia sequer deveria ser discutido. Eu vou falar sobre esses 4 pontos aqui nesse vídeo. Primeiramente, qual que é o grande erro do estado de bem-estar social à luz da perspectiva bíblica? A palavra de Deus, ela coloca o magistrado civil, aquilo que nós hoje chamamos de Estado, como um diácono. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13 que as autoridades são estabelecidas por Deus para serem um terror para as más obras,
No caso, Paulo se referia às autoridades seculares, às autoridades que impunham a espada. Nós temos um Estado do qual é exigido, como disse anteriormente, muitas coisas que não são da sua prerrogativa. Qual é a prerrogativa verdadeira do Estado? Isso é válido tanto para um Estado pagão quanto para um Estado cristão. Nós temos que lembrar que quando o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 13, o imperador era Nero. Grande parte do consenso acadêmico, inclusive hoje, vai dizer que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos no período em que Nero era imperador. Nero estava muito longe de ser um imperador cristão, mas ele é entendido pelo próprio apóstolo como autoridade que servia a Deus, que é um diácono de Deus. Então, o Estado ele deve ser um terror para as más obras, ele deve aplicar penas. O Estado espanhol não é um Estado que meramente aplica penas. Tanto que ele tira Noelia Castilho do seu lar, e aqui eu não vou entrar no mérito se o lar dessa menina era um lar articulado, se era um lar saudável, mas não é prerrogativa do Estado fazer isso, tirar uma criança ou um adolescente que seja da casa dos pais e jogá-la no abrigo. Então isso já está errado do ponto de vista bíblico. Foi feito e ela foi colocada no lugar onde teria sido violada por 3 jovens. Até onde pude constatar, são muçulmanos, mas não posso dar uma prova definitiva disso. Mas isso aconteceu, é uma calamidade, é uma tragédia da qual todos nós devemos nos compadecer. Mas onde que está a falha fundamental do estado de bem-estar social? Além de acreditar que tem o poder de interferir na esfera da família. Não obstante a sua intromissão em outra esfera de soberania que é estabelecida por Deus, que é inclusive anterior ao Estado, que é a esfera da família, o estado de bem-estar social entende que tem o poder de estabelecer um direito que não tem nenhuma base bíblica, que é o direito de você tirar a vida de alguém que não cometeu um crime. Qual que é a única situação biblicamente legítima para o Estado tirar a vida de alguém? Se o réu tirou a vida de outrem. E quem estabelece isso não é o Gabriel, é o próprio Deus. Quando Noé sai da arca, Deus diz a Noé que o homem é imago Dei, e aquele que derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado. Então, antes que alguém venha querer apontar uma contradição no meu pensamento, falar, Gabriel, você é contra a eutanásia, mas você é a favor da pena capital. Sim, porque a Bíblia é a favor da pena capital. Agora, você não vai ver nenhuma base bíblica para a eutanásia. Então, esse direito a tirar a vida de alguém diante de uma situação calamitosa não existe. Porque a Bíblia é um dom de Deus. A única pessoa que tem direito de tirar a vida é Deus. Quando o magistrado civil ele aplica a pena capital, ele está aplicando a pena capital em nome de Deus. Agora, uma pessoa que sofre não tem direito de tirar a própria vida. Mais à frente, a gente vai explicar como que, à luz da palavra de Deus, essa situação tem que ser entendida. Mas aí a gente vê 2 violações gravíssimas do Estado. Primeiramente, na esfera da família. E segundo, em conferir um direito que não existe do ponto de vista bíblico. Segundo, nós temos que dizer que o estado de bem-estar social é uma completa farsa. Ele não cumpre o que ele promete. Você vê que o Estado promete segurança, e quando a gente olha para vários países desenvolvidos, quando eu falo de estado de bem-estar social, eu não vou me referir primariamente ao Brasil, porque o nosso Estado mal funciona. Embora seja um Estado intervencionista, em que a gente paga muito imposto, nós definitivamente vivemos num país socialista. Mas um país em que o Estado ele é tão desorganizado que ele não consegue nem cumprir aquilo que ele se propõe. Nos países europeus, muitas vezes o Estado ele pelo menos tenta cumprir o que ele propõe. Ele tenta dar segurança, ele tenta dar educação, ele tenta dar saúde. E o que a gente tem visto nos Estados europeus? Nós temos visto o caos. Se essa jovem foi mesmo abusada por muçulmanos, a gente vê que essa política de fronteiras abertas humanista, ela é problemática.
E aqueles que estão na minha área de membros sabem que eu sou a favor de fronteiras abertas. Diferente do que alguns podem vir a pensar, eu não sou favorável a um país se fechar, se isolar do mundo, no que tange a imigrantes. Mas para você receber um imigrante, ele precisa se conformar a uma série de fatores que tocam o país onde ele se estabelecerá. Eu explico na minha área de membros. Mas o estado de bem-estar social, como ele é orientado por um pensamento esquerdista, ele vai prometer coisas que ele não cumpre. Se você olhar para o próprio custo do estado de bem-estar social, ele cria nações endividadas, nações cada vez mais comprometidas, com dívidas exorbitantes. E no fim, qual é a consequência do estado de bem-estar social? É a barbárie, a brutalidade. Se você pega os livros de Theodore Dalrymple, Podres de Mimados, ou Nossa Cultura, ou O que Sobrou Dela, ou mesmo Uma Vida na Sarjeta, você vai ver um intelectual de direita inglês abordando como que o estado de bem-estar social ele leva à barbárie. E ele tem levado à barbárie. O caso do Noelia Castilho é um caso em que a brutalidade é manifesta. Você tirar a vida de uma pessoa que teve uma existência tão trágica quanto Noelia é uma brutalidade. É uma falta de compaixão por parte do Estado. O Estado, longe de tirar a vida dessas pessoas, precisa parar de se meter na vida delas e deixar quem deveria, sim, fazer a diferença nessas vidas. E aí que eu vou para o terceiro ponto. O que cristãos deveriam fazer numa circunstância dessas? Noelia Castilho, pelo que eu entendi, ela tinha pais de alguma forma ligados ao catolicismo romano. Inclusive, a Igreja Católica, alguns ativistas católicos foram contra a eutanásia, corretamente nesse ponto. Mas, muito provavelmente, ela não conheceu o verdadeiro evangelho. E onde que a igreja tem que estar? Ela tem que estar colada em pessoas como a Noelia Castilho. A igreja precisa exercer uma coisa chamada ministério da cura. Isso não tem a ver com essa pataquada, essa cambada de herege neopentecostal. Antes que alguém entenda mal o que eu estou falando. Eu sei que tem alguns termos aqui que evocam nas pessoas uma série de misconceptions, né? As pessoas ouvem uma coisa e entendem o que querem entender. Eu não estou falando de nada neopentecostal. O ministério da cura é um ministério dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para toda a história da igreja, ela se preocupou com os vulneráveis. Ela se preocupou com aquilo que é considerado a escória desse mundo. Ela se preocupou com as vítimas. Quem criou os hospitais, os orfanatos, foi a igreja cristã. A igreja precisa colar em pessoas como a Noelia Castilho. Ela precisa dar suporte a essas pessoas. Precisa dar o suporte emocional a essas pessoas. Porque uma pessoa que passa por um estu coletivo, certamente tem traumas. Não é incorreto a gente utilizar essa palavra. E essa pessoa precisa ser aconselhada biblicamente. É necessário que a palavra de Deus seja oferecida a essa pessoa. Se ela recusar, é outra história. Mas fato é que hoje nós temos uma igreja que ela não toma para si essa responsabilidade. Ela acha que ajudar pessoas como a Noelia Castilho é papel do Estado. Eu ouvi um ou dois vídeos cristãos aqui na internet, até de pessoas bem intencionadas, falando que o Estado falhou com essa jovem. E falhou. Eu já disse que falhou. Mas essa obrigação de lidar com as necessidades dos vulneráveis não é do Estado, tá? É nossa, da igreja. E a pergunta que eu faço é: será que a igreja ela tem arcado com essa responsabilidade? Será que a igreja está indo até essas pessoas que foram vítimas de abuso, que passaram por experiências traumáticas? Eu sei que em alguma medida a igreja faz isso. Mas será que a gente está fazendo o suficiente para dispensar o Estado humanista? Para dar o Estado que lhe cabe, que é a aplicação de penas? É necessário que o Estado humanista ele pare de querer resolver os nossos problemas, porque ele não resolve. Pelo contrário, quando ele tenta resolver os problemas, ele acaba criando outros. E a eutanásia é um problema.
É um problema seríssimo. E é um problema que se baseia no fato de que o Estado humanista, ele nega Deus. Ele nega a palavra de Deus. Ele acredita num homem autônomo, num homem que não precisa de Deus. Ele vai falar dos valores humanos. A galera dos direitos humanos ficou do lado da Noelia. A galera que era para estar defendendo a vida dela estava contra a vida dela, estava a favor da morte. E isso, meus amados irmãos, é a consequência do Estado laico. É a consequência do Estado humanista. O Estado humanista nada mais está fazendo do que ser consistente com o seu próprio princípio, que leva à morte. Enquanto a igreja não acordar para essa realidade fundamental de que o Estado humanista ele leva à morte, ela vai continuar uma igreja acanhada, uma igreja subvertida, uma igreja que não tem capacidade de responder com consistência a problemas como esse que a gente está vendo. O debate em torno da eutanásia, que eu vejo que se tornou acalorado aí nas redes sociais, é um debate que não deveria existir. Assim como o debate em torno do aborto. Eu vejo muitos cristãos corajosos sendo contra o aborto, e tem que ser contra mesmo. Tem que ser contra a eutanásia mesmo. Você que é contra essas coisas, você está certo. Mas o meu ponto é, idealmente, esse debate não deveria nem existir. Porque para o cristão, a vida, ela começa na concepção. Nosso Senhor Jesus Cristo foi adorado por João Batista ainda no ventre. É dito para o profeta Jeremias que antes dele nascer, ele já havia sido consagrado a Deus como profeta. Quando a vida começa, não é uma discussão para o cristão. E quem sabe a verdade? É o pagão? É o gentio? Não. Somos nós. Nós que somos cristãos, nós temos a verdade. Os filhos das trevas, como o nome já diz, estão nas trevas. E a eutanásia, de maneira análoga, não é para ser discutido. Se a gente pegar o caso da Noelia Castilho, ele é um caso absurdo, até do ponto de vista de quem admite essa loucura que é a eutanásia. Ela não tinha uma doença incurável. Ela passava por um sofrimento muito grande. Mas desde quando isso é pretexto para você matar alguém? Essa é uma pergunta que a maioria dos cristãos faria ou está fazendo ao Estado humanista. Mas o que eu devo responder, meus amados irmãos, é que o Estado humanista, se for consistente com o próprio princípio, ele vai levar à morte. Ele vai levar à seguinte constatação. Se o homem ele tem direito sobre a sua própria vida, se cada indivíduo tem um valor nele mesmo, tem um valor capaz de determinar o próprio destino, como pregou a ideologia liberal, eu vejo muita gente falando contra o marxismo. E o marxismo é uma coisa diabólica, mas o liberalismo também é. Essa ideia de o ser humano ser dono do próprio destino é uma coisa que vem do liberalismo. E se você faz o que você quer, você tem direito de tirar a tua própria vida. Você já parou para pensar isso? Eu vi em alguns meios de esquerda pessoas advogando o seguinte: ela é que tem que decidir. Não interessa a família dela. E eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo estão falando: nossa, isso é uma estupidez. Claro que nós devemos prestar contas às nossas famílias. Devemos prestar contas às pessoas que estão à nossa volta. Sim, eu concordo. Mas há alguém maior do que as nossas famílias a quem a gente tem que prestar contas. O doador da vida, que é Deus. Uma pessoa, por maior que seja o seu sofrimento, tem a sua vida como um dom de Deus. E só Deus pode tirar a vida. E em alguns momentos com aval do Estado, como quando a gente defende a pena capital. Mas a eutanásia não é para ser uma discussão. Eutanásia é para ser um assunto erradicado do debate público. Ele tem que virar nota de rodapé de uma época tenebrosa na história da humanidade.
Assim como o aborto. Nós, enquanto cristãos, precisamos trabalhar ativamente para a restauração de uma civilização cristã no Ocidente. O Ocidente outrora foi cristão, mas ele, por conta do humanismo, se secularizou. E qual que é o meu papel e o seu papel? Desconstruir o humanismo. O que o marxismo cultural, o que a esquerda, o que todos os nossos inimigos fazem contra a gente tem que fazer contra eles. Eles jogam ervas daninhas no nosso campo. É para a gente jogar, a gente semear coisas boas nos campos deles e tirar as ervas daninhas. Para que assim nós tenhamos o estabelecimento de nações cristãs. Nações onde esse debate estúpido em torno de eutanásia, em torno de aborto, nem existe. Nós cristãos devemos buscar o domínio. Não é um domínio imposto pela força, mas é um domínio trazido através da conversão, através do discipulado. Nosso Senhor Jesus Cristo foi claro na sua ordenança. Nós devemos discipular as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso envolve ensinar ao Estado que tipo de leis ele tem que admitir e que tipo de leis ele deve abandonar. Essa lei que viabiliza a eutanásia é uma lei que tem que ser caducada urgentemente. E eu digo mais, o Estado da Espanha está sob a ira de Deus. Os espanhóis estão sob a ira de Deus por conta dessa lei. O mesmo se aplica a todas as nações ocidentais praticamente, inclusive o Brasil. Nós, meus amados irmãos, estamos sob a ira de Deus. Quando a gente flexibiliza o aborto, nós estamos sob a ira de Deus. Quando a gente garante direitos de bandidos, nós precisamos orar, clamar a Deus, nos arrepender dos nossos próprios caminhos. É como é dito no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, clamar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados. E, paralelo a isso, agir. Falar a verdade. Parar de covardia. Nós, enquanto igreja, temos que parar de ser covardes. Temos que parar de ficar falando a coisa de uma forma de bonitinha. Os espanhóis estão sob a ira de Deus. O Estado da Espanha, os políticos que estão lá no Estado da Espanha, eles estão sob a ira de Deus. Os magistrados da Espanha estão sob a ira de Deus. Isso que aconteceu lá foi uma abominação. E está na hora da gente começar a trabalhar ativamente contra isso, a falar ativamente contra esse mal, essa abominação que é o Estado humanista. E se você quer aprender como pensar política de maneira cristã, de uma maneira consistentemente bíblica, eu faço o meu convite para você entrar na minha comunidade Filhos de Sacar. Lá nós estudamos a filosofia do Dr. Cornélio Vantil, que é uma filosofia consistentemente bíblica, que tem base nos nossos símbolos de fé reformados e dá respostas devastadoras contra o pensamento não cristão. Nós temos um curso sobre pós-milenismo, que é uma escatologia otimista. Nós, pós-milenistas, não acreditamos que o mundo vai acabar com o anticristo, perseguindo a igreja, e besta e falso profeta. Nós acreditamos que antes do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá uma cristandade gloriosa. Nações cheias do conhecimento do Senhor, como prediz o profeta Isaías. E se você quer aprender pós-milenismo, lá a gente tem um curso sobre pós-milenismo. E, no que tange ao Estado e temas relacionados à política, nós temos o curso sobre reconstrucionismo teonomista. Uma cosmovisão consistentemente bíblica que vai abordar a política, não como o pessoal da direita aborda, cheio de desvios. Muito menos com o pessoal da esquerda, que tem concepções diabólicas sobre o Estado, sobre o homem, sobre Deus. Mas nós temos
um modo de pensar política que é consistentemente cristão, que tem base no Dr. Cornélio Vantil e tem base na escatologia pós-milenista. Lá nós temos dezenas de aulas e encontros mensais comigo, onde você pode tirar dúvida sobre os assuntos. Eu vou deixar aqui os links na descrição. Peço que você que ainda não deixou o seu like, deixa aí, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.